Lê uma pequena página cada dia, na qual encontres alento e inspiração. Incorpora este dever aos teus hábitos. Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas obras seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro, e nessa página que extrairás do Evangelho, terás a diretriz da segurança e da palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Se os homens reflexionassem um pouco mais antes de agirem, evitariam males incontáveis, já que outros não o fazem, realizam tudo. Convidar a todos, elevar nosso pensamento a Deus, Jesus, nosso irmão maior, Maria Santíssima, nossa mãe amada, que de uma forma ou de outra nos trouxe até aqui para esse encontro, esse dia tão lindo, um dia inspirador, um dia bom para aprender, um dia bom para viver, um dia bom para ser feliz. Temos todas as oportunidades, porque Deus é misericórdia. Aproveitemos ao máximo, que possamos absorver tudo de melhor que possamos, que essa casa oferece, com muito amor a todos os aqui presentes, encarnados e desencarnados. E peçamos, a espiritualidade maior para ajudar nesse capítulo, Pensa um pouco que o nosso amigo Daniel, do Ivan Costa, vai passar para a gente. E que assim seja. Uma ótima palestra. Ok. Bom dia para todos. Bom dia. É uma alegria estar aqui novamente no nosso Grupo Espírita Cearense de Cristo, que a gente sempre é acolhido com muito carinho, um ambiente assim, muito agradável, muitos amigos, revendo alguns irmãos, e também sendo envolvido por essa espiritualidade amiga, benfeitora, que auxilia todos nós, A mensagem de hoje, da obra Pão Nosso, a gente vai comentar um pouquinho, de uma forma humilde, porque falar e comentar sobre o texto de Emmanuel é algo muito profundo, Então a gente tenta fazer algumas reflexões dentro da nossa possibilidade, e a gente espera que possamos juntos chegar a algumas conclusões que elas nos auxiliem na nossa caminhada. O título é Pensa um pouco, e ele vai nos convidar a nós refletirmos na nossa condição de espíritos que somos e estamos aqui caminhando, caminhando e buscando um progresso, um acerto melhor, retificações de erros do passado, novos convívios antigos, para que a gente possa se esforçar em sair um pouco da condição de encarnados que somos, mas nos vemos como espíritos, porque a gente entra de uma forma muito automática no nosso dia a dia, e é natural, porque a gente está na carne, nós estamos no âmbito da matéria que nos influencia de uma forma muito abrupta, mas é necessário que a gente tenha a compreensão do porquê, do verdadeiro motivo de nós estarmos aqui, tendo essa oportunidade da reencarnação. O motivo é exatamente nós progredirmos em espírito. E a gente vai aprender nessas reflexões de hoje que muitas vezes a maioria de nós adentramos com todo vigor na carne e buscamos somente a vida física. A vida física, ela é um instrumento, ela é um meio para a vida maior, que é a vida do espírito.
Então nós estamos momentaneamente neste corpo, na matéria, reencarnados no planeta, para nós progredirmos em espírito. Assim, há o progresso material? Sim, claro, porque nós estamos aqui, fazemos parte de um contexto material e a gente precisa também ter a evolução do progresso material, o progresso relativo à reencarnação em si, aos benefícios do corpo, à manutenção da saúde, não é? A nosso progresso material, tecnológico, científico, intelectual, cultural, social, porque nós estamos nessa etapa e devemos fazer o melhor, mas o âmago, a essência, tem que ser o progresso do espírito. E aí, essas reflexões iniciais é para que a gente já vá pensando um pouco nisso. Nossa irmã fez a leitura da mensagem de Joana, falando sobre a grande sugestão, o aconselhamento de nós buscarmos uma leitura edificante diariamente. E ela fala também do Evangelho. Por que isso? Porque nesses momentos nós tentamos ou conseguimos parar um momento e sairmos desse estado material que estamos, que nos encontramos, envolvidos nas preocupações, nas buscas, nos interesses, para que a gente se isole momentaneamente e através de uma leitura nós nos liguemos mais ao alto, permitindo essa boa inspiração e nos enxergando como espírito que está aqui a evoluir. E para evoluir nós temos que nos relacionar, e através das relações é que a gente cresce e favorece o crescimento do outro, através das dificuldades que a gente enfrenta e as vencendo da melhor forma, nós crescemos. E essas mensagens nos fortalecem, nos inspiram, nos mostram caminhos para que a gente, voltando para a vida material, a gente valorize cada momento em que a gente pode crescer. Então, por exemplo, nós entramos aqui na palestra pública hoje, na reunião pública. Como eu estou aqui? Eu estou vindo aqui porque no horário das 9 horas eu saio de casa, tomei meu café e eu tenho o hábito, que é muito salutar, de vir à palestra pública, vou sentar, vou ouvir, vou tomar o passe e vou embora. Mas eu estou pensando que eu estou aqui agora tendo a oportunidade de instruir ao meu espírito, a mim como espírito. Não posso falar ao meu espírito que o paciente estiver aqui, ele vai puxar meu orelha. Eu posso instruir a mim porque eu sou o espírito. É isso que eu tenho que pensar. Cada um de nós estamos aqui para aprendermos, para nos prepararmos, para quando sairmos daquela porta ali, nós colocarmos em prática. E não nós temos um hábito mecânico de virmos aqui, ouvirmos, mas não absorvermos, não nos fortalecermos, não compreendermos da melhor forma, para que a gente utilize lá fora, no nosso convívio diário com todos aqueles que nos rodeiam. Aí eu começo a pensar um pouco, a refletir um pouco que eu sou espírito e que Deus atua na sua bondade, no seu amor, através de cada um de nós. Cada um de nós somos cooperadores de Deus no progresso coletivo. Claro que esse progresso começa conosco, não é mesmo? Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, esses olhos de ver, a gente começa a dar valor e enxergar tudo numa condição, numa oportunidade de nós crescermos em espírito. Então, a gente vai começar, vamos dar início, a gente vai lendo aqui aos pouquinhos, a gente vai comentando, e a gente sabe também que Emmanuel, nas suas obras, né, da coleção Fonte Viva, sempre traz um versículo que já colocaram aqui, e a partir dele ele vai fazer as suas reflexões. E esse versículo em que Jesus diz: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Obra, se a gente for no dicionário, é uma construção, é uma edificação, pode ser uma reforma também, né?
Lembrar que Jesus falou: eu não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Não é? Então, ele reformou não a lei em si, que é a pedra fundamental, representada pelos 10 mandamentos, não é? Mas ele veio reformar entendimentos e compreensões que nós, homens imperfeitos ainda, distribuímos e forjamos em torno desta lei maior. Ele veio elucidar, ele veio esclarecer e principalmente ele veio exemplificar. Daí ele falar que ele estava sendo conhecido pelos seus testemunhos, pelas suas ações, pelas suas obras. Tem outras falas de Jesus que vão nesse sentido, que ele diz: eu e o Pai trabalhamos até hoje, né? Meu Pai trabalha até hoje, eu também faço. Eu e o Pai somos um. Então ele diz do trabalho, e o trabalho representa gerar obras edificantes, e aí ele é conhecido por isso. E cada um de nós podemos e devemos realizar nossas obras, e somos reconhecidos por isso. Ele também disse assim, né? Brilha a vossa luz. Exatamente isso. Nós temos uma luz em que podemos e devemos fazê-la brilhar naquele contexto em que eu me localizo, e a todo momento. Se a gente está numa vida de relação, nós temos oportunidades constantes de brilhar essa luz. Não precisamos esperar grandes oportunidades, grandes edificações. Não. A gente está sendo chamado constantemente. Ontem eu ouvi uma palestra do meu xará, Daniel Pavão, que ele falava sobre a boa ação. Ele falava: o sorriso é uma boa ação, né? Uma oração por alguém é uma boa ação. Então, a gente tem milhares de oportunidades dentro de um dia para que a gente efetue essa boa ação, ou seja, para que a gente realize as nossas obras. Então, o Emmanuel, ele vai iniciar falando assim para a gente: é vulgar, é normal a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Então vamos analisar um pouquinho aqui. Primeiro parágrafo, ele fala do que é normal. Nós estamos na carne, né? É muito natural que a gente valorize as questões das tradições familiares, as questões que os institutos terrestres nominam, executam, nos trazem no dia a dia. É natural nós darmos os valores e exaltarmos os títulos, não é? Somos doutores, somos políticos, somos o dono de uma empresa, somos herdeiros conhecidos nacionalmente pela fortuna, pela posição social. Isso tudo é muito valorizado na nossa condição de reencarnados. É uma grande realidade, e ele diz mais: isso identifica a minha personalidade, né? Sou muito visto pela minha posição, nem tanto pelo meu íntimo. Muitas vezes eu tenho uma predisposição elevada na sociedade e sou valorizado por isso, mas intimamente ou nas minhas ações eu posso estar lá embaixo, fazendo o pior para com o próximo, desrespeitando, passando por cima, né? Mas ainda assim a sociedade me valoriza por essa posição. E às vezes eu não tenho essa posição de notoriedade, sou uma pessoa humilde no meio da sociedade, mas sou grandioso nas minhas obras. Sou humilde, mas trabalho pelo próximo da melhor forma, respeito o outro, auxilio nas oportunidades que tenho constantemente, mas
isso em nosso mundo terreno não tem esse valor. Às vezes até nos surpreendemos, né? Como são notícias, esses fatos que a gente vê, né? Um pedreiro que achou uma quantia elevada de dinheiro e foi lá e levou para a polícia para achar o dono. Isso até choca, para a gente ver o nosso nível ainda de valores, algo que deveria ser normal numa condição que nós buscamos chegar, que é de fazer o melhor pelo próximo, como gostaríamos que fizesse para nós. Mas é uma realidade ainda nossa. Mas estamos caminhando. Já estivemos em realidades anteriormente bem piores do que essa. Vamos ser otimistas e vamos ser confiantes que estamos progredindo sim. Mas é um progresso constante. E continuaremos infinitamente nesse caminho para chegarmos na condição de um espírito puro. E aí no segundo parágrafo ele vai falar do outro lado agora. Ele fala da vida verdadeira. Daí o tema, pensarmos um pouco. Estamos pensando sobre essa vida verdadeira, do que a gente vai realmente levar para quando do nosso retorno a essa vida maior, de onde nós viemos, estamos aqui temporariamente, como estágio, né? Como uma escola, ou como uma prisão, dependendo de como a gente lida com a reencarnação. Mas ele nos diz que nessa vida verdadeira, esses títulos, essas posições, elas não terão validade nenhuma, elas ficaram para trás. Mas o que vai ser levado em conta? O que eu fiz na minha posição em relação ao próximo, o que eu construí, o que eu obrei de forma edificante. Isso sim, nós vamos levar. Ou o oposto também. Vamos levar aquilo que eu fiz de uma forma ruim, aquilo que eu prejudiquei, aquilo que eu passei por cima do outro sem levar em consideração a sua parte, o seu interesse. Tudo isso nós vamos levar, o que ele chama de valores ou deméritos. Então, essa parte me faz lembrar, eu creio que quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, realiza o Evangelho no lar, e aqui na casa também tem o Evangelho no lar, né, João? Isso é muito bom. Temos lá a passagem de uma rainha de França, vocês devem conhecer, né? Essa rainha, ela representa o ápice de um título, né? É uma rainha. Era ali aquele ápice de uma sociedade, né? No caso da França. E ela retorna ao plano espiritual, crendo-se que iria ser recebida como rainha. Ela vivenciou a sua reencarnação naquela condição de rainha, mas com certeza ela não parou para pensar que era um espírito imortal. Ela vivenciou aquilo ali e ao retornar ela queria continuar nessa condição. E ela demonstra uma grande tristeza, uma grande amargura, até um grande remorso, porque ela é recebida por um dos seus servos mais humildes, em que ela nem tinha alguma consideração, porque ele era tão lá abaixo, ela não tinha tempo para se preocupar com o servo daquele, e ela é recebida, e ele está lá com uma luz enorme, porque representava as suas obras dentro da caridade, da humildade, da resignação, e isso é que ele levou. E ela até fala assim, pedindo prece e compaixão pelos que não alcançaram o reino dos céus. E como a gente alcança o reino dos céus? Quando a gente voltar? Não. Nós vamos obrando e buscando e construindo esse reino dos céus aqui, diariamente. Nós vamos arquitetando esse nosso retorno na nossa prática aqui. Então, tudo aquilo que nós temos de títulos, de posses, de posição, são válidos e necessários na nossa estada aqui temporária, mas a grande chave, o grande conteúdo, a grande essência está em como eu estou usando essas posses, esses títulos, como eu estou usando a minha saúde. Se eu posso ver
como eu estou usando os meus olhos, se eu posso falar, como eu estou usando essa minha fala. Tudo isso é o que a gente vai levar, de forma positiva ou de negativa. São instrumentos e que no seu tempo eles ficarão para trás, mas o Espírito vai levar as suas ações. É isso que ele está trazendo aqui para nós. E eu também lembrei de uma passagem que representa um pouco disso aqui, a parábola do bom samaritano. Vocês conhecem, né? Naquela parábola, aquele samaritano, aquele ferido, né, atacado na estrada, foi roubado, machucado, estava lá. Passaram 3 personagens, né? O sacerdote, o levita e o último samaritano, que os judeus repugnavam, né? O sacerdote, no seu título, na sua condição de sacerdote, assim colocado naquela sociedade com muito respeito, né? O levita, idem, mas eles passaram, eles tiveram a oportunidade de fazer a caridade, de obrar algo edificante, mas deixaram de lado, valorizaram a sua condição, os seus interesses e passaram. Mas aquele samaritano que era visto com repugnância, na sua humildade, ele para e auxilia e ampara aquele homem caído naquela estrada. Então a gente vê que desses 3, quem vai levar consigo o quê? Aqueles títulos do sacerdote, do levita, vão ficar para trás. A situação do samaritano na sua vida de trabalho também vai ficar, mas o que eles vão levar? Os 2 primeiros, uma culpa, arrependimento, deixaram passar uma oportunidade que eles tinham condição de ser úteis. E aquele samaritano vai levar aquele amparo feito sem nada esperar em troca, pelo contrário, né? Deu dele mesmo e deu até posse, né? Deu recursos para a hospedaria daquele homem. Então, que a gente possa verdadeiramente enxergar nossas oportunidades, em que nós somos chamados diariamente, independente da nossa condição. Então é basicamente nos colocarmos no lugar do próximo e fazermos o melhor. Tem uma fala de Jesus que ele diz assim: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, né? Então é um exercício que a gente tem que tentar fazer, e começa dentro do nosso lar, da nossa família, para com aqueles que nós temos afinidade e principalmente para com aqueles que nós temos um pouco mais de dificuldade. É ali que está o caminho para nós trabalharmos em nós essas dificuldades íntimas. Porque a dificuldade não está no outro que é difícil, a dificuldade é minha. Nós temos que reconhecer isso. Eu que tenho dificuldade em lidar com o outro. A gente faz o contrário, a gente projeta no outro que ele é uma pessoa insuportável, que ele não dá para se relacionar. Não, é para mim, a dificuldade é minha, é eu que não estou conseguindo ter a paciência suficiente, ter a humildade suficiente e a indulgência para com aquele próximo. Porque se eu tiver humildade, se eu tiver paciência, eu não vou sofrer naquela relação, eu vou viver da melhor forma que eu puder. Agora, a questão do lado dele é decisão dele, né? Mas estaremos fazendo a nossa parte, estaremos brilhando uma luzinha nossa, que dependendo da vontade dele pode refletir-se, ele pode absorver e também mudar para melhor. E aí continua Emmanuel, com o enunciado, né, da fala de Jesus: não desejamos significar que a palavra, o verbo, esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como um recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A passagem de Jesus, ele fala na obra, e o Emmanuel puxa, gente, o verbo, a palavra, não está fora disso também não, ele tem um divino valor, ele é um recurso divino, e a gente precisa estar atento
ao que nós estamos criando com o nosso verbo, a partir do nosso verbo, né? A gente sabe que a palavra, quando ela é gerada, ela antes foi, a sua fonte foi gerada no nosso pensamento, né? E o pensamento é interligado com o nosso sentimento. Daí a nossa necessidade da autovigilância. Quando vier pensamentos ruins, a gente aprende que o caminho é substituir por pensamentos bons. Às vezes a gente só quer assim, não quero pensar nisso agora. Não faz só isso não. Eu não vou pensar, eu vou pensar em outra coisa boa, edificante. Quando eu penso em me desanimar, vamos pensar em uma oportunidade de eu trabalhar e ser útil. Quando eu penso em falar mal de alguém, vamos buscar aquilo que ele tem de positivo, né? Quando alguém me traz essa fofoca, não vamos passar para frente, vamos pensar em rebatê-la de uma forma caridosa, elucidando algo de bom. Isso é indulgência para com o próximo. Então, a grande dica que a gente tem que se esforçar é que quando vê esses pensamentos ruins que são vinculados às nossas fraquezas, porque todos nós temos essas fraquezas ainda que nos dominam, é a gente substituí-lo por algo positivo e não ficarmos ali somente a querer afastar, mas não substituir. Ou pior, eu vinha aquele pensamento e eu dava vazão para ele. E eu estou falando aqui só do pensamento, e aí ele fala do resultado do pensamento. É eu ir para o segundo passo. Eu pego aquele pensamento que, se ele é um pensamento ruim, a gente sabe, a gente aprende na doutrina que esse pensamento já afeta ao outro sem eu falar. Jesus fala muito da intenção, né? Ele fala até a questão do adultério, né? Então a questão do adultério tem que ser compreendida, a gente vê isso no Evangelho de uma forma muito ampla. Não é só o adultério em relação à mulher daquele homem, não, é o adultério e eu fazer ao outro aquilo que eu não desejo para mim em todos os aspectos. E ele diz que somente a intenção, se eu não tive a oportunidade de cometer esse adultério aqui no caso da mulher, né? Mas em todos os casos, se eu já tive a intenção do pensamento, eu já entrei no erro. Eu não fui para a segunda etapa porque eu não gerei a palavra, mas aquele pensamento já afeta. Se eu desejo um mal para alguém, e se aquele alguém não está preparado e vigilante, ele já capta esse meu mal. Uma vez eu tinha uma história da minha avó, que ela adorava flores, né? E tinha uma senhora que era na casa dela lá, e ela tinha uma inveja, assim, né? E ela chegou lá e falou: que linda essa rosa, né? Falou meu rosa. No dia seguinte a rosa estava murcha, né? Você vê que ali a flor, ela captou aquilo ali. Da onde que vem isso, gente? Começa no nosso pensamento. A gente gera e a partir disso vem a nossa vibração, a energia, que pode ser negativa ou positiva, só depende de nós. As mães que se preocupam com seus filhos, né? Aquele pensamento, aquele amor chega até o filho onde ele estiver. Então isso tem um poder incomensurável dentro da nossa mente, desse pensamento que é a fonte de tudo, né? Então, que a gente tenha atenção em o que nós estamos transformando esse pensamento. A minha fala, eu estou gerando fofoca, eu estou gerando xingamento, palavras de briga, de ataques. Isso está atingindo em primeiro lugar a quem? A mim mesmo. E a partir de mim eu estou afetando a outro, eu estou fazendo uma nuvem em volta de mim e afetando a vários. E eu terei que lidar com isso. Lembra do que ele disse agora há pouco? Seremos reconhecidos pelos valores ou pelos deméritos. Não vai ficar isso para lá. A gente vai ter essa consciência ampliada quando o nosso retorno, e aí vem as culpas, os remorsos. Se vier aqui ainda na carne, agradeçamos, porque estamos dando tempo ainda aqui de retificarmos esse caminho. Essa que é a proposta. Então a gente ter esse autoconhecimento é importantíssimo, mas mais importante é o que estamos fazendo dele na nossa prática. E aí continua Emmanuel, ele vai falar: a afirmativa de Jesus nesse particular
reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? Jesus, nós sabemos que Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso modelo. A gente tem uma referência que é Jesus em nosso planeta, a maior referência. A partir deles temos várias outras referências de grandes missionários, de pessoas do bem, né? Mas todos interligados com o pensamento de Jesus. Então Ele é o grande modelo, mas nós também sabemos que Ele é o guia, né? Ele até fala assim, né? Cada um pega a sua cruz e me siga, né? Porque Ele é o guia. Mas vocês já viram aqueles programas, ou então alguém aqui se faz escalada em montanha, tem lá o guia que vai na frente. Ele vai lançando os pinos e vai dali, vai deixando aquela corda, né? Ele vai à frente. Ou seja, ele passa por todas as etapas daquela elevação, até o seu pico maior lá. E os demais vão seguindo todo aquele caminho deixado pelo guia. Mas ele passou e vivenciou todas aquelas dificuldades naquela subida ainda. Então, o que Emmanuel está falando aqui é isso. Jesus, que é o Salvador, que diríamos dele? Que estatue regras para a humanidade, porque ele trouxe o seu evangelho de amor, que é o caminho luminoso que ele deixa para nós, mas sem compartilhar com as dificuldades e impedimentos. E aí a gente compreende de uma forma muito clara, muito racional, o sentido do progresso do Espírito. Nós sabemos que Jesus é o Espírito Cristo puro, ele e o Pai somos um, está no seio do Pai, compreende Deus de uma forma ampla, coisa que a gente está muito longe ainda, né? E ele passou e foi criado também no espírito simples e ignorante, porque não há exceção. A justiça de Deus, o seu amor é pleno para todos, sem exceção. Jesus passou por toda a sua caminhada até chegar nessa condição. Então não teria lógica ele trazer esse ensinamento sem ter passado por tudo que nós passamos também. Claro que tudo também relacionado ao livre-arbítrio, das nossas condutas, das nossas escolhas. Ele teve as escolhas dele, como o Espírito puro chegou lá. Agora, a gente vai lembrar aqui, nesta fala, trazendo para nós a nossa responsabilidade quando estamos numa posição em que nós influenciamos vidas, começando dentro de um lar, né? Então ele fala que eu partilhei da dificuldade, dos impedimentos daquele ser, eu estou me colocando no lugar dele quando eu vou trazer alguma orientação, quando eu vou trazer às vezes alguma imposição, aí é muito no campo do trabalho, das relações pessoais, profissionais, ou eu estou imprimindo aquilo que eu quero porque é o meu desejo, um ato de orgulho ou de ambição desmedida. Temos que ter muito cuidado, porque estaremos sendo responsáveis e influenciando a vários. E dependendo da nossa posição, quando ela é mais alta numa sociedade, maior interferência eu tenho na vida de muitos. E eu vou gerar para mim algo que pode ser positivo ou negativo, além do que eu gerei para aqueles outros. E eu terei que lidar com isso. Então, que a gente tenha muito cuidado e a gente busque sempre o que Jesus fala, né? Vamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, basicamente é o quê? Vamos fazer ao outro aquilo que desejaríamos para nós, mas de uma forma consciente, de uma forma racional. Não é fazer aquilo, eu quero ficar só descansando, de boa, né? Como fala aí, e não vou fazer a minha parte, então os outros também podem fazer isso. Aí não, aí eu estou indo para o lado oposto. Vamos agir racionalmente, mas com sentimento em conjunto, nos colocando no lugar do próximo. Aí nós teremos condutas
melhores, avaliadas no bem, e vamos colher bons frutos, e além disso, estaremos semeando algo que poderá dar bons frutos à frente da parte daqueles que comigo conviveram. O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Exatamente. Um Espírito na magnitude de Jesus vem até nós, reencarna, por amor, e um amor infinito pela humanidade, e ele convive com todas essas pessoas que ele lista aqui, nas piores condições. E aí a gente lembra o que ele nos disse, eu até anotei, né? Os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Daí ele vir para aqueles mais necessitados. E vamos trazer de novo agora para nós. A grande maioria de nós, vamos ser sinceros conosco, buscamos Jesus, ou nos reportamos, ou nos lembramos de Jesus, na maioria das vezes, quando estamos na dificuldade. Nós não temos ainda um hábito. Falo hábito é aquilo que já está incorporado em mim, no meu dia a dia. Nós temos pontos em que a gente busca Jesus, mas nós não temos ainda esse hábito da ligação com Jesus constantemente, não é? Já estamos melhores, você é sempre otimista. Tivemos tempos recuados e existências anteriores que Jesus passou longe da gente a encarnação inteira. Atualmente a gente já busca, mas ainda precisamos trabalhar de modo a estar com Ele constantemente. Então, quando Ele diz para nós aqui que a gente precisa trabalhar essa questão, e Ele veio como médico, Ele vem para nós justamente porque nós estamos doentes. Todos nós, doentes da alma, porque carregamos culpas, carregamos ainda ódios, carregamos sentimentos muito instintivos ainda, muito vinculados ao instinto do ataque. A maioria dos nossos atos inferiores são mais, a gente aprende no Espiritismo, que são mais por ignorância do que por maldade, ou por medo. É uma autopreservação. À medida que a gente vai evoluindo e vamos nos depurando, a gente vai diminuindo esse medo, a gente vai se conhecendo e a gente vai começando a dividir e dar de nós. Aí nós começamos a nos aproximar de Jesus, nos pequenos gestos, nas pequenas falas, nas pequenas oportunidades em que a gente faz o bem, em que a gente é útil. Aí a gente começa gradualmente a caminhar com Jesus, mas é um esforço e um exercício constante. Enquanto estivermos na condição de doença da alma, Jesus estará sempre conosco. A partir do momento que a gente se eleva, nós vamos cooperando também com Jesus. Já entraram numa enfermaria em que há vários doentes, às vezes tem que estão piores, outros estão melhores. Às vezes aqueles que estão melhores, apesar de estarem doentes, eles vão lá do lado e dão uma água para o companheiro, ou tira a refeição, ajuda ali a trocar roupa de cama. Ele está doente, mas ele está numa condição melhor que ele consegue fazer algo pelo outro. É um exemplo muito pequeno, mas para que a gente veja que não é por nós sermos ainda estarmos com a doença da alma relacionada a nossos vícios, a nossas paixões, que a gente está impedido de ajudar e de fazer o melhor. Não. O caminho para curar essas doenças da alma é justamente fazer o melhor pelo próximo. Faz parte da nossa medicação. Por isso que o grande médico das almas está junto a nós o tempo todo, mas nós podemos cooperar com ele também, ajudando a outros, porque quando a gente ajuda outro, o primeiro ajudado somos nós mesmos. E aí, caminhando aqui para o final,
o Emmanuel vai trazer a seguinte fala: que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Então, Jesus, o Espírito puro, grandioso, esteve entre nós. Amor, trazendo todos os seus ensinamentos pautados do amor e as suas ações, as suas obras. Doou-se até o fim na sua crucificação e passou por todos os sofrimentos, todas as dores, traições. Esteve ali em vida de simplicidade extrema, mas sempre amando. Se Ele, que está nesse patamar que a gente almeja chegar, passou por isso, e nós? Estaremos isentos? Não. Essa é a reflexão que Ele nos traz. E a gente também se reporta aos próprios judeus. Os judeus, nas profecias, aguardavam o Messias, e eles aguardavam o Messias na visão terrena. É o início da nossa conversa aqui. Eles estavam afundados na visão terrena. O Messias que os libertaria do jugo romano, o Messias que os lideraria na condição de uma raça, de um povo que iria dominar, que iria estar na condição de supremacia sobre os outros povos. Essa era a visão e o entendimento daqueles judeus, daquele povo, daquela época, em relação ao Messias. Por isso que a grande maioria fez o que fez com ele, não aceitando, o renegando, porque feria muito aquele orgulho da raça. Jesus trazia a humildade, eles queriam o orgulho, para eles liderarem e serem a supremacia. Compreenderam errado, queriam uma vida fácil no mundo terreno. Não, no mundo terreno nós estamos aqui, e quando vem as preocupações, as dificuldades, são oportunidades da gente poder almejar uma vida fácil em espírito, que não é uma vida sem trabalho, pelo contrário. A vida fácil em espírito é a consciência em paz de estarmos e termos feito o melhor, e de estarmos fazendo o melhor, e de estarmos sempre em condição de fazermos o melhor e darmos o melhor de nós pelas obras, pelo trabalho, pela boa ação. Isso é uma constante. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E por último, como a nossa reflexão, nós conhecemos, dentro desse contexto, a gente conhece a obra de Humberto de Campos, por Chico Xavier, intitulada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí a gente começa a compreender esse título, essa obra, essa pátria do Evangelho. Se ela é uma pátria que vai representar e buscar o Evangelho de Jesus, e Emmanuel nos traz que Jesus, no seu Evangelho, no seu amor, na sua conduta, passou por tudo que ele passou, nós também estamos nesse caminho. E não na visão daqueles judeus daquela época, que esse Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, tem que ser a supremacia terrena, da dominância terrena sobre os outros povos. Não é isso. É o Evangelho. E o Evangelho do amor é aquilo, é nós estarmos na condição de humildes, de mansos. São aqueles pobres de espírito, que Jesus começa as suas bem-aventuranças. Aí sim, desses serão o reino dos céus. E o Brasil, com essa postura de buscar esse Evangelho, não só no que está fazendo aqui, que é o conhecimento, que é importante, mas principalmente na nossa prática diária, da gente exercer e se esforçar na busca da nossa humildade, e dessa humildade fazemos o melhor pelo próximo, é que nós estaremos efetivamente obrando os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E aí sim, esse Brasil, coração do mundo, será essa pátria do Evangelho e vai irradiar
sementes por todo o mundo, mas não só numa vida carnal, isso são por várias e várias reencarnações. Se estamos tendo essa oportunidade aqui, é uma oportunidade para que a gente possa florescer em nós o Evangelho, irradiar-se para a nossa prática, e isso vai se espalhar onde nós estivermos, seja agora no Brasil, seja em outros países, seja em futuras reencarnações, na família que nós viermos a ser acolhidos, na religião que nós estivermos, nós estaremos florescendo esse Evangelho. Há uma fala do Jorge Elahá, né, que ele compara esse Brasil, o coração do mundo, o coração bombeia, né, bombeia o sangue e vai mandando para todas as partes do nosso organismo físico, não é isso? Então ele faz uma comparação, né, que o Brasil está bombeando esse Evangelho e fluindo, saindo por todos os recantos da terra. Mas isso não é só agora, é constantemente, seja no Brasil e fora do Brasil. Então, a ideia de hoje, gente, de uma forma muito simples, que a gente pode trazer nessas reflexões, que a gente possa sair daqui hoje pensando um pouco sobre nós espíritos, não sobre eu atualmente, Daniel, na condição específica minha nessa sociedade, mas na condição do espírito que está se propondo a fazer melhor do que fez antes ou do que não fez. Que a gente possa sair daqui e termos esses olhos de ver e aproveitarmos as oportunidades nas nossas relações de obrarmos esse Evangelho no bem. Muito obrigado pela paciência e pela atenção de todos e um ótimo domingo para todos nós. Bom dia a todos. Que Jesus continue nos amparando nessa manhã. Nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso e bom, a Jesus, o nosso amigo, nosso irmão maior, que está sempre conosco, que possamos, durante toda a nossa semana, elevarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao encontro dessas energias amorosas que estão espalhadas por todo o universo. Senhor Jesus, ampare a nossa semana, fortaleça em nós a fé, a esperança e fortaleça também, Senhor, todos aqueles que se encontram desvalidos. Que a nossa semana possa ser uma semana repleta de obras no bem, para o fortalecimento do nosso espírito, de nós espíritos e daqueles que convivem conosco. Obrigada, Senhor, que assim seja.